Olha, voltando a esse tema que estavas a falar, queres então dar a introdução porque ias aí por aí uma coisa. Não, eu Linha ia só a questão, o Pedro tocou no ponto da dimensão dos países. Não estamos a falar de dimensão geográfica nem populacional, né? Estamos a falar de dimensão geográfica e populacional. Quando se fala em dimensão, normalmente é isso que se diz. E diz-se também que, epá, nós não temos grandes empresas internacionais, porque também somos muito pequenos. É isso. E de facto, quando nós olhamos para uma Dinamarca, que tu, pelos vistos, conheces bem, não é? Estiveste lá, mas há outros países, olha a Suíça, não é? Também não é, acho que não é maior que nós, ou a Áustria, sei lá, tantos países que são, se calhar, da nossa dimensão, mais pequenos, que têm empresas grandes, têm empresas internacionais, têm inovação, conseguem ter conseguem construir riqueza, efetivamente, não é? E atrair os melhores talentos. Uhum. O que é que nos falta para conseguir fazer o mesmo? É interessante, de facto, eu tendo estudado em Portugal, ouvi muitas vezes essa ideia: Portugal, as nossas empresas têm sempre esta limitação, nós somos um mercado de 10 milhões de pessoas. Yeah. E portanto, eu de facto acho que também vivi uma parte da minha vida com esta ideia de que Portugal é um mercado pequeno. Diz isso à Maersk na Dinamarca. Exatamente, ou à Novo Nordisk, não é? Exato. Que hoje é a empresa mais valiosa da Europa. E de facto, como eu também vivi nos Estados Unidos, eu consigo perceber a origem de acharmos que Portugal é um mercado pequeno, não é? Mas se calhar o problema pode ser que não somos suficientemente pequenos para sequer esse não ser um problema. Ou seja, eu acho que muitos dinamarqueses, eu era responsável de alguns programas de empreendedorismo na área da saúde em Copenhaga. Os meus alunos nem lhes passa pela cabeça que o mercado vai ser só dinamarquês. Portanto, o ponto de partida não é, desde logo, há as chamadas empresas que são born global, não é? Muitas delas se calhar não são globais à nascença, mas são internacionais. No mínimo era para os nórdicos todos, quando eles pensavam qual é que é o nosso mercado. Mas é curioso tu dizeres isso, que é, nós não somos suficientemente pequenos para que isso deixe de ser um problema. Exato, ou seja, temos 10 milhões, nós 10 temos milhões tipo 3 ou 4. ainda são muitos. Se nós fôssemos 1,5 milhão ou 2 milhões, então, epá, não há hipótese. Era óbvio. Mesmo, não é? Obviamente, depois nós tínhamos outras barreiras, não é? Hoje, sei lá, o inglês hoje é perfeito, mas se calhar no passado a língua era um problema. E eu só estou a pensar isso por comparação com os nórdicos, onde a língua nunca foi um problema. Toda a gente mesmo falava inglês sei lá, desde sempre. Espera aí, então está a ser contraditório. Que é a Dinamarca, eles na Dinamarca não olham só para a Dinamarca, logo olham para os países nórdicos, ou seja, eles têm um mercado maior, Tem um mercado maior, exatamente, do que nós. Mas e que nem se limita só aos nórdicos, precisamente porque é fácil para eles encontrar uma língua comum. Ok. Não é? O mesmo para os Estados Unidos. E portanto, o que nós passamos a vida a encontrar são desde grandes empresas que resultaram, sei lá, a Novo Nordisk. Se pensarmos na Dinamarca. A Novo Nordisk, já agora para quem não conhece, é que faz as máquinas que produzem os chips, não é? Não. É a Novo Nordisk é um caso muito interessante. Mas é uma essa é na Holanda. É na Holanda. Portanto, a Novo Nordisk o que fez foi um produto que é a insulina. O produto principal da Novo Nordisk é a insulina. É uma história fabulosa porque é uma história de um tipo de inovação que eu estudo, que é a chamada inovação do utilizador. Era um cientista muito conhecido que a certa altura descobriu que a mulher era diabética e na realidade a mulher foi suficientemente convincente para o convencer a mudar o enfoque do trabalho dele para diabetes. E ele começou por descobrir que a insulina, que era uma substância que se encontrava nos cavalos e nos cães, e na realidade quando se encontrava a insulina era porque se matavam estes animais para extrair a insulina. Depois basicamente começou a perceber que havia uns canadianos que já tinham descoberto uma forma artificial de produzir insulina. E a mulher convenceu a ir ao Canadá a perceber como é que eles faziam. Para salvar. Exato, é que a motivação inicial era muito interesseira nesse sentido, não é? Eu tenho este problema, logo ajuda-me. Era vital. Era vital para ela, obviamente. E ele foi, e não só conseguiu perceber, como conseguiu licenciar a tecnologia e trazê-la para a Dinamarca. E essa é a história da Novo Nordisk. Basicamente, ele criou o que é hoje a maior empresa
europeia, ou pelo menos a empresa mais valiosa na Europa. Epá, e nós conhecemos uma série de empresas mesmo que de consumo, né? Tens do Spotify, veio do norte da Europa, não é? Tens uma série de pequenas empresas que nós, o IKEA ou IKEA, seja o que for, O Skype, inicialmente. o Skype inicialmente, ou seja, tens uma data de coisas que apareceram Então, dali. se pensarmos num país como a Dinamarca, não é? Que tem metade da população portuguesa, a Maersk, a maior transportadora do mundo, a Novo Pois. Nordisk, que é a empresa mais Como é que se chama valiosa. aquela que eu estava a dizer dos que produz as máquinas para os chips? Acho que não é. São holandeses. São holandeses, né? Sim, Agora para não me estar a são lembrar. holandeses. Pensando nas dinamarquesas, a Carlsberg, Carlsberg. que, por exemplo, é a dona em Portugal, a Carlsberg, que é a dona Das das cervejas, da central de da cervejas. Central de Cervejas, que nós temos uma que é a Heineken e a outra que é Pronto, deixa lá. que Nós também não é- somos o chat GPT. A malta pode ir pesquisar a e podemos dizer as Carlsberg é neiras. da Superboc, não é? Portanto, é da Nórdica. Da Nórdica, seja Da Unicef. da cervejeira do Norte. Agora eu não estou a ver qual é que é o nome, mas podemos continuar entre a Lego, portanto, Lego. grandes empresas que nasceram num país que tem metade da A Lega é população. mesmo dinamarquesa, não é? A Lego é mesmo dinamarquesa e, curiosamente, é outro exemplo daqueles de inovação do utilizador. É uma história fabulosa, porque o fundador da Lego era um carpinteiro Carpinteiro. que tinha 3 ou 4 filhos. A certa altura morreu a mulher e ele, durante uma crise, não tinha mesmo dinheiro para poder proporcionar uma vida boa aos filhos. E veio o Natal e ele, que era carpinteiro e fazia móveis e coisas assim, decidiu tentar fazer brinquedos para pelo menos ter brinquedos para dar aos filhos. E a história começa assim desta forma fabulosa. Os filhos adoraram e ele começou a perceber que aquilo podia ser um negócio. E começou a vender, muito antes de haver os bricks, os tijolos de plástico para encaixar, Era de madeira. era de madeira. É, se calhar até eram um bocadinho maiores, não é? Eram certamente maiores. Dá trabalho fazer mas aquilo. é mesmo uma daquelas histórias, a necessidade aguça ao engenho. Ele começou a fazer para ele próprio e depois começou a perceber que a melhor saída para a situação financeira dele era fazer brinquedos, e a coisa depois obviamente evoluiu de uma maneira. Isto é mesmo só o princípio da história, não é? É. Hoje é uma empresa sofisticadíssima e Mas, estás a ver, gigante, como é sabem. incrível olhar para aqui e ver a quantidade de empresas, porque às vezes falamos, é pá, as grandes tecnológicas vêm nos Estados Unidos. Mas a verdade Não, é que poucos repara, exemplos que depois nós há- temos. Então o que é que nos falta? Reparem, depois há aqueles clusters que são muito interessantes. Por exemplo, a Dinamarca tem tido e ainda tem, houve agora uns mergers, mas as 4 ou 5 maiores empresas de equipamentos auditivos para pessoas com dificuldades de audição do mundo, as 4 ou 5 maiores do mundo, eu repito, são todas dinamarquesas. Ou Qual? seja, eles exploraram alguns clusters. Algumas áreas que tornaram-se monopólio, né, Por nessas exemplo, a áreas. Bang & Olufsen, não é? Que é uma empresa muito conhecida de equipamentos que nós encontramos aqui nas nossas. Estes não são equipamentos médicos, são mesmo colunas de som e equipamentos de som de altíssima qualidade. Juntamente com estas empresas, todas elas nasceram no mesmo cluster, que é uma pequena cidade dinamarquesa que hoje é conhecida de City of Sound, onde nasceram e se instalaram muitas destas empresas com uma especificidade tecnológica muito própria. Toda a gente sabe, eu conheço alguns portugueses que queriam estudar som e foram para lá, foram para a Dinamarca, e depois alguns, aliás, acabaram por ficar lá, outros ficaram. Há um português empreendedor, por exemplo, o Pedro Costa, que desenvolveu uma empresa, ele próprio tem algumas dificuldades auditivas, e foi isso que o motivou a fazer uns aparelhos que ele hoje comercializa na Oracle, que é a empresa que ele próprio criou. O que é que nos falta para sermos assim? É o ensino. Eu acho que o ensino tem a obrigação de dar aqui um contributo grande. A massificação do ensino em Portugal é uma coisa muito recente e, portanto, durante muito tempo e até há muito pouco tempo, e de certa maneira ainda agora, é verdade, nós olhamos para os indicadores de ensino, não é? Quer dizer, a população jovem já é educada, mas o estoque de portugueses, na sua generalidade, ainda não é. E, portanto, durante muito tempo faltou-nos um estoque de pessoas que tivessem frequentado o ensino superior, que tivessem frequentado o ensino, não é? Porque mesmo os níveis de conclusão... E na Dinamarca não é assim?
Eles não têm também os níveis de stock de antigamente, também não. Não, claro que também não tiveram stock acesso a diferente do presente, mas resolveram esses problemas educacionais há muito mais tempo do que nós. E também a abordagem como... Agora, eu não acho que seja só isso, não é? Pronto, é isso que tu disseste. Pode ser um contributo importante. Portanto, estás a olhar para o ensino como um contributo, não como uma causa. Sim. Portanto, o pensar fora do país, pensando agora nos empreendedores, como mercado, como mercado, acho que é importante também. É uma coisa que nós, se calhar, agora começamos a ver isso junto dos nossos alunos, mas nunca houve, quer dizer, tirando estes unicórnios, durante muito tempo, os nossos empreendedores não pensavam grande, pensavam pequenino, não é? Pensavam para mercados mais pequeninos, que era uma coisa que às vezes até nos deixava, não vou dizer irritados, mas um bocadinho desiludidos, né? Para quem anda a fazer programas de empreendedorismo. Eram ideias muito paroquiais, que são aquelas que funcionam. Vamos lá ver, não é? Se eu quiser fazer um negócio para vender sopas no meu bairro, o risco dessa ideia correr mal não é muito grande. Quer dizer, se correr mal eu experimento outra coisa também. Portanto, as ideias verdadeiramente disruptivas de fazer tecnologia avançada e pensar em levá-la para o mercado global é um mindset completamente diferente. Não basta querer fazer empresas, é preciso querer fazer empresas globais. E durante muito tempo em Portugal, eu acho que a maior parte dos nossos empreendedores queriam fazer empresas muito paroquiais, e acho que esse é um problema.